Nação Rubro-Negra, final de semana, início de semana de fortíssimas emoções, né? No sábado nós tivemos aí uma decisão, né, do Intercontinental Sub-20, é o nosso Mundial Interclube Sub-20, onde o Flamengo se sagrou bicampeão mundial, né, pelo segundo ano consecutivo, importante salientar, bicampeão de fato, né, pelo segundo ano consecutivo, e um jogo muito bom, do ponto de vista do Flamengo, mas principalmente do ponto de vista do Barcelona. O Barcelona jogou melhor que o Flamengo, é preciso admitir isso, né? O Barcelona tem grandes valores ali individuais, ali, o camisa 7 deles é muito bom, o filho do Patrick Kluivert também é muito bom, o Belé está fazendo um bom trabalho ali na divisão de base do Barcelona. O Barcelona tem um jeito de jogar, né? Construído, né? Cultivado em La Masia, né? Que é onde fica a base deles, né? O centro de treinamento da base deles, né? Onde veio Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, o próprio Messi, né? E etc. Então, que formaram ali sempre grandes times no Barcelona. E o Barcelona tem um jeitão dele de jogar. O Flamengo tem muita dificuldade para furar aquela linha de zaga ali do Barcelona. Mas ainda assim o Luan abriu o caminho, né? Logo no, assim, com 10 minutos do primeiro tempo, dando a impressão que seria fácil, mas não seria fácil. Como não foi fácil, o Barcelona impôs seu estilo de jogo e virou no finalzinho do segundo tempo, né? Com aquele camisa 7 ali infernizando a zaga. E eu achei que ali era o fim, quando eles fizeram o segundo gol ali, o juiz tinha dado 4 minutos, né, de acréscimo, e aí o juiz resolveu dar mais um, né? E aí o Flamengo jogou a bola na área, né? Com o lateral direito Daniel, e depois o Iago meteu a cabeça na bola e fez aquele gol antológico, histórico, absolutamente incrível, né? Coisa que só o Flamengo assim é capaz de fazer, né? E aí enfim, foi aquela catarse, enfim, aquele carnaval ali. Depois a disputa de pênalti, né? Muita competência dos nossos batedores e muita competência também do nosso goleiro. Muito bom, muito pegador de pênalti, muito inteligente, grande, e que ele mesmo disse, né, que recebeu algumas dicas do Rossi. E não satisfeito, nosso Mengão, né, 2 dias depois, na segunda-feira, ele nos brinda com aquela aula de futebol, que aquilo ali foi uma coisa impressionante. Gente, assim, o Vitória, ele, apesar de estar na zona de rebaixamento, apesar de estar brigando contra o rebaixamento, o time do Vitória é um time ajeitado, arrumado, organizado. O time do Vitória deu trabalho para o Palmeiras, o time do Vitória deu trabalho para o próprio Flamengo lá do Barradão, o time do Vitória deu trabalho para o Cruzeiro, o time do Vitória é um time chato, é um time organizado. Mas o Flamengo estava numa noite absolutamente inspiradíssima, principalmente do meio campo para frente, né? Aliás, o meio campo do Flamengo é absurdo, né? Saúl, Jorginho, Arrascaeta, é o melhor meio campo do continente americano, né? É o melhor meio campo, disparado, não há comparação, não há. E o Samuel Lino jogando muita bola, né, fazendo seus 2 primeiros gols com a camisa do Flamengo. E o Pedro, uma noite inspirada, com hat-trick, fez aquele gesto muito bonito, né, simbólico de dar o pênalti para o Bruno Henrique bater. O Bruno Henrique entrou também muito bem. E o Flamengo, ao longo do jogo, assim, o primeiro tempo foi impressionante, né? O Flamengo, em 3 minutos, já tinha resolvido o jogo. 3 minutos, absolutamente 3 minutos, já tinha resolvido o jogo. Só que o Flamengo não parou, como o Felipe Luiz disse bem na entrevista, o Flamengo não parou, continuou. E mais outra coisa que eu falei com a minha esposa, antes de ver a entrevista do Felipe Luiz, é que o Flamengo não abriu parquinho, não começou a dar de letra, não começou a dar de calcanhar, não começou a querer dar lambreta. Enfim, respeitou o adversário. É assim que se faz. Você quer ganhar do adversário? Você pode ganhar do adversário. Você pode golear e deve golear o adversário quando o adversário se mostra frágil. Mas você jamais pode humilhar o adversário, né? E aí, porque senão você mexe com os brilhos dele. Você mexe com os brilhos do adversário e você acaba trazendo o adversário para o jogo. O futebol tem muito disso, tem muito de questão de mental, tem muita questão mental, como vocês estão cientes muito bem. Então, o Flamengo jogou muito, meteu medo nos próximos adversários, particularmente o Grêmio, que é o próximo, né? A mídia burguesa, paulista, gaúcha, mineira e também a baiana estão todos empolvorosos com o Flamengo. Não é motivo de surpresa, porque o Felipe Luiz, gente, teve um jornalista aí que falou, o Felipe Luiz é uma incógnita, lá ano passado, o Felipe Luiz é uma incógnita. Olha, o Felipe Luiz, e quando ele falou isso, ele quis dizer que é uma incógnita, mas no sentido, não de não saber o que vem por aí, mas no sentido de, olha, muito provavelmente não vai dar certo. É lógico que o Felipe Luiz, ele entrou como técnico do time principal sem nunca ter dirigido nenhum outro time principal antes. Mas é lógico também que o Felipe Luiz conhece cada um daqueles jogadores como a palma da sua própria mão.
como ele conhece cada um daqueles jogadores da base, com uma palma da sua própria mão. Então, era muito mais fácil uma pessoa falar, olha, o Felipe Luiz, apesar... Esse jornalista que eu estou me referindo. Era muito mais fácil ele falar, olha, o Felipe Luiz, apesar dele ser um cara novo, inexperiente no futebol profissional, pode ser que ele dê certo, porque ele... Exatamente por isso que eu estou falando agora aqui. Eu estou falando agora aqui. Porque ele conhece os caras com quem ele vai trabalhar, porque ele jogou com a maioria desses caras. Aliás, coisa que o Felipe Luiz falou várias vezes. Então, e ele tem sua metodologia de trabalho, tem seus planos de jogo, tem seu modelo de jogo, que ele sempre disse que já tinha um modelo de jogo dele. Qual seria o modelo de jogo do Felipe Luiz? Um time pressionante. É assim que ele sempre falou. Time pressionante. Foi o que o Flamengo fez na segunda-feira com a vitória. É o que o Flamengo vem fazendo em outros jogos. Significa dizer que o Flamengo vai golear sempre, vai meter 8-0 em todo mundo? Não. Não esperem isso. Pode ser que o Flamengo encontre muito mais dificuldade contra o Grêmio. Pode ser, porque o Grêmio com certeza virá retrancado. E calma, é normal que isso aconteça. Não precisa arrancar as calças pela cabeça se o Flamengo demorar a fazer um gol contra o Grêmio. Não precisa. Se o Flamengo empatar, tá tranquilo também. Vamos continuar líderes. Se o Flamengo ganhar, melhor ainda. O que não pode é achar, a torcida achar, você achar, que o Flamengo, porque deu outra vitória, vai sair dado de 10 em todo mundo. Não vai. O Flamengo tem tudo para ganhar do Grêmio no domingo? Sim. Eu vou assistir o jogo e depois a gente vai trocar ideia aqui. Sim. Tem possibilidade até de fazer mais de 2 gols de diferença? Sim. Mas não significa dizer que já são favas contadas, porque não são. São os jogadores do outro lado, tem um técnico experiente do outro lado, apesar de eu não gostar do seu trabalho, que é o Mano Menezes, nunca gostei dele como técnico, mas tem jogadores experientes do outro lado, tem um time que tem camisa do outro lado e é preciso ser respeitado, até porque é um adversário que o Flamengo durante muito tempo teve muito trabalho para ganhar dele. Só que agora as coisas mudaram. Certo, galera? A gente vai parar por aqui, vai voltar no próximo domingo, depois de Flamengo e Grêmio, para trocar uma ideia com vocês a respeito de tudo isso que está acontecendo. O Lohan está sendo vendido, né? Parece que vai para o Pisa da Itália. Tem alguns jogadores do Flamengo saindo, me parece, né? Para o que está sendo falado aí na mídia, que é o caso do Michael, do Juninho. Enfim, o Flamengo está ajustando ali as suas contas, porque é necessário, chegaram muitos jogadores, né? Então, alguns jogadores, obviamente, vão ter que sair, como o próprio Pablo, que está treinando separado, que é o zagueiro, né? E o Felipe Luiz não tem interesse no futebol dele, então, muito provavelmente, essa galera o Flamengo vai encaminhar essa galera para outros alívio, folga a sua folha de pagamento. Saudações rubro-negras. Domingo a gente está aqui de novo para tocar uma ideia com vocês sobre Flamengo e Grêmio. Abraço.